Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha massa de chocolate. É a massa que eu mais vendo aqui na minha cidade. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo, desde a preparação, tempo de forno. Vou ensinar para vocês também como que eu monto o meu bolo. Então vem comigo nesse vídeo, mas antes de vocês começarem a assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, tá? Para começar, eu já tenho os meus ovos aqui na batedeira. Eu tô usando 8 ovos médios, tá? Eu vou fazer um bolo para 20 pessoas mais ou menos. Então, ele vai ter entre 2 quilos a 2,5 kg. Eu vou estar utilizando, vou fazer ele redondo, então eu vou estar utilizando essa assadeira. Essa assadeira, ela é 20 por 10 de altura, 20 de largura por 10 de altura, tá? Ele fica um bolo bem alto, tá? Depende do recheio que vocês fazem, se for com mousse, recheios que ficam mais alto ainda, ele vai ficar um bolo bem altinho. Então, vamos começar. Eu já deixei aqui, para adiantar o nosso vídeo, já deixei os nossos ovos aqui, já tenho 8 ovos. Vou estar acrescentando 2 colheres de sopa de essência de baunilha. A essência que eu uso, eu gosto muito dessa daqui da Mix, tá? Eu gosto muito dela. Vou utilizar 250 gramas de açúcar refinado. Vamos utilizar também 150 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de chocolate em pó 50%. O chocolate em pó que eu uso, eu gosto dessa marca. Esse, gente, eu adoro esse chocolate aqui. Ele é muito bom, tá? Ele é o 50%. Ele tem, quando vocês forem comprar, vocês olhem aqui, ó, 50% cacau. Ele é muito bom, ele deixa um gostinho muito bom na massa. Não, ele não é aquele chocolate que fica muito escuro, tá? Eu super recomendo ele. Então, aqui na minha batedeira eu tenho 8 ovos e 2 colheres de sopa de essência de baunilha. Eu vou bater. Pessoal, eu não gravei pra vocês falando do açúcar. O açúcar, eu não desligo a batedeira, tá? Eu diminuo um pouco a velocidade dela e vou pondo o açúcar pra ele ir aderindo no ovo, tá? O processo de batimento do ovo, ele é em torno, desde o começo, até acrescentarmos o açúcar e ele chegar nessa consistência, em mais ou menos de 8 a 10 minutos. Isso vai depender da sua batedeira. Aqui eu já bati, já minhas claras já estão batidas, claras e gemas, tudo junto. Agora eu vou transferir para um bowl, para ficar mais fácil para mim depositar a farinha e o chocolate. Caso aqui ele deu uma caída aqui, né? Aqui eu vou passar pra cá. Pus a minha massa, os meus ovos aqui. Agora eu vou misturar a farinha com o chocolate.
sempre peneira, tá, gente? Sempre, nunca põe direto a farinha. Eu vou mostrar pra vocês 2 exemplos que dá pra vocês fazerem, tá? Vocês podem usar, cadê meu? Usando o fouet, tá? Sempre de baixo pra cima, tá? Porque a massa, ela tem ar. Nessa massa aqui a gente não usa leite, não vai leite, não vai fermento em pó. Então, assim, você não pode tirar o ar da massa. Então, assim, mexa o mínimo possível. Então, sempre com movimento de baixo pra cima. Eu gosto de usar o batedor da batedeira. Pra mim, eu acho que ele é mais prático, mas eu tô mostrando pra vocês com o fouet, que cada um tem uma dificuldade, né? Então, pra mim, eu acho mais fácil, eu gosto, não é que eu acho mais fácil, é que eu gosto de usar já o batedor da batedeira. Vocês viram, ó, eu misturei tudo e a minha massa não perdeu o ar, tá? Aqui, ó, ela não perdeu. Então, agora, eu vou passar ela pra minha assadeira. Forno, gente, sempre esqueci de avisar vocês, o forno sempre forno pré-aquecido, tá? Pré-aquecido a 180 graus. Eu uso forno elétrico. Aqui eu já tô, passei também, ó, o desmoldante na minha forma, que vocês estão vendo, passei o desmoldante pra depois vocês desenformar a massa de vocês, tá? Se não passar, vocês não vão conseguir desenformar. Gente, eu vou dar pra vocês uma dica. Para aquelas pessoas que falam que o bolo assa, mas no meio ele murcha, uma dica muito importante para vocês, ó. Uma folha de papel alumínio, tá? Vocês pegam, põe no centro do bolo de vocês e põe para assar. Com isso, o que vai acontecer? Ele vai impedir que o bolo cresça e ele murche no meio, no centro. Então, ele vai assar por igual, tá? Então, agora a gente vai pôr no forno. No meu forno, geralmente, é de 35 minutos. Mas aí vai depender da potência do forno de vocês. Eu vou pôr pra assar e vamos para o preparo do nosso recheio. Forno 180 graus, tá? Eu deixei o meu forno 180 graus. Agora eu vou pro preparo do meu recheio. Vou preparar os ingredientes e volto com vocês. Pessoal, voltei aqui com o meu recheio. Eu já deixei ele preparado aqui. Aqui eu tô utilizando 3 latas de leite condensado de 395 gramas, tá? Estou usando uma medida da lata de leite condensado pro creme de leite. Então, são 3 latas de leite condensado de 395 gramas e uma lata de 395 gramas de creme de leite. Estou usando 10 colheres de sopa de leite ninho. Esse daqui é o recheio de leite ninho. Então, assim, pessoal, o leite ninho, que eu gosto de usar o ninho mesmo, tá? Por causa do sabor, muda. Tem gente que fala, ah, não, você usa outra marca, não vai dar diferença. Dá diferença sim. O ninho, ele é muito bom. Então, mas se vocês não encontrarem o ninho, usa um de boa qualidade. E uma dica que eu dou pra vocês, pessoal, vocês que vão começar na confeitaria, vocês começou, usem sempre o mesmo produto, tá? Eu já tentei trocar aqui, já tentei trocar igual o chocolate. Eu comecei com o da Melk, 50%. No decorrer dos anos, a gente vai tentando usar outras marcas, tudo. Mas assim, aqui não teve boa aceitação com os meus clientes, tá? Eles não gostaram muito, então eu tive que voltar pro Melk. Mas eu adoro o Melk e assim, ele me atende super bem. Minhas receitas ficam perfeitas. Tudo, eu uso o Melk pra tudo aqui.
Não é propaganda do Melk, tá? Só tô dando uma dica pra vocês, porque quando eu comecei eu não sabia nada, tá? Eu comecei na confeitaria, assim, sem fazer curso nenhum, nunca tinha feito curso na minha vida. Eu fazia os bolos aqui pra casa. Então, aqui, ó, já dissolvi, tá? Eu dissolvi o meu leite ninho e agora que eu vou ligar o meu fogo. Como eu tava falando pra vocês, eu comecei a fazer, sempre fiz bolo aqui pra pessoal de casa, mas nunca pensei em entrar na área da confeitaria. Foi assim, caiu de paraquedas no meu colo, eu não fiz curso nem nada, e foi um dom de Deus mesmo. Graças a Deus a gente já vai agora em junho, vamos fazer 5 anos que a gente tá na confeitaria, e graças a Deus, assim, Deus só me presenteia cada dia mais com clientes abençoados, clientes maravilhosos. E assim, eu indico a vocês, confeitaria, compensa vocês trabalhar com confeitaria. Mesmo que o povo fale, ai, nossa, tem cada canto da esquina tem uma confeitaria. Tem, só que assim, é igual eu falo, o céu nasceu para todos, né? Então você faz o seu e vai que vai. Se você quer começar, você que é iniciante, vamos falar para você que é iniciante. Você quer começar, não tenho curso, não tenho nada. Gente, eu vou gravar um vídeo para vocês de quando eu comecei mesmo, tá? Quando eu comecei, eu não tinha nada, nada, nada. Eu não tinha nem batedeira, para vocês terem uma noção, tá? Eu não tinha batedeira. Eu comecei com 50 reais. Eu peguei 50 reais, fui no mercado, comprei os ingredientes, fiz o bolo, postei no Instagram, entrei com a cara e a coragem. E graças a Deus, desde esse dia, não parei mais. Então, assim, não tem desculpa. Ah, eu tô esperando, vou esperar entrar um dinheiro, vou esperar para poder comprar uma batedeira boa para fazer. Não, eu peguei a batedeira da minha sogra. Pra vocês terem uma noção. Eu usei durante um mês na batedeira da minha sogra. O dinheiro que entrava era o dinheiro que eu ia repondo as mercadorias. Então, assim, você tem vontade, não espera não. Vai, pega o que você tem mesmo, com a cara e a coragem e faz. O principal que você tem que ter é amor. Amor e carinho. Faz suas coisas com amor e carinho, que você vai ver que tudo vai dar certo. E assim, eu não tive medo de começar. Não tive medo. Eu queria uma coisa melhor pra minha vida, eu queria mudar a minha vida. E comecei, e graças a Deus estou aqui. Sim, vamos fazer 5 anos aí, ó. Voltei com vocês aqui pra dar o acabamento, tá? Olha, vocês podem ver que ele já está borbulhando, só que ele não tá bom ainda, tá? Ele não chega a ficar um brigadeiro, em ponto de brigadeiro, tá? Eu não deixo ele em ponto de brigadeiro, porque eu ainda vou esfriar ele. E eu vou pôr mais leite ninho ainda, tá? Então, eu deixo ele um creme bem grosso, mas não a ponto de brigadeiro, não é ponto de brigadeiro. É um ponto de recheio mole. Pessoal, esse daqui eu não deixo ele em ponto firme, porque eu ainda vou usar o leite ninho nele. Quando ele estiver frio, eu vou pôr leite ninho. Então, ele vai ficar numa consistência boa. Mas recheio, vocês sempre tem que dar o ponto firme, porque principalmente brigadeiro, tá? Brigadeiro, quando vai brigadeiro... Eu vou fazer um brigadeiro com vocês, porque eu tenho uma receita de brigadeiro com morango. Então, eu vou fazer pra vocês também o passo a passo de como eu deixo o ponto do brigadeiro. Ele ainda não tá bom, ele tá borbulhando, mas ainda não tá bom. Tá no ponto, tá grossinho ainda, mas eu ainda vou deixar ele mais um pouco ainda.
porque quando ele esfria, ele ainda pega uma consistência. Então, se eu deixar ele já agora aqui, no ponto certo, pra pôr no bolo, quando ele esfriar, eu não vou conseguir pôr o leite ninho, porque ele vai ficar muito duro. Vai ficar um recheio muito duro. Então, pessoal, esse é o meu ponto, ó. Tá vendo? Ele tá borbulhando, tá saindo vulcão, tipo um vulcão. Agora, eu desligo o meu fogo e vou continuar mexendo, porque a panela ainda tá quente. Então, se eu deixar ele parado, ele vai queimar. Agora, eu vou tirar ele, vou pôr no refratário e vou deixar ele esfriar para depois a gente voltar com o processo de pôr o leite ninho e montar o bolo, tá? Vou adiantar o meu vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e volto com vocês na preparação do brigadeiro, tá? Pessoal, voltei aqui com o meu recheio de brigadeiro. Para esse recheio, eu tô usando 2 latas de leite condensado de 395 gramas e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Chocolate, eu coloquei 4 colheres de chocolate em pó 50%. Esse daqui, ele é o brigadeiro tradicional, não é o brigadeiro gourmet, tá? O brigadeiro gourmet, faço o mesmo processo, só que no lugar do chocolate em pó, eu ponho o chocolate ao leite. Pessoal, uma dica pra vocês também, que vai fazer recheio, docinho, sempre usar uma panela de fundo grosso, tá? Porque assim evita do seu brigadeiro, do seu recheio queimar. E ele também não passa do ponto. Eu sempre gosto de fazer os meus recheios no fogo de médio para alto. Eu não uso fogo baixo, tá? Eu vou adiantar aqui o meu vídeo e eu volto com vocês pra gente finalizar o ponto, tá? Quando tiver pra finalizar o ponto, eu volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo. Pessoal, voltei com vocês pra gente finalizar, tá? O ponto certo. Agora eu dou uma baixada no meu fogo médio, tá? Ponto ideal para recheio é quando você faz a cascata e ele não se mistura com outro recheio, tá? Agora, no caso, o meu ainda tá misturando aqui, então ele não tá bom, não tá no ponto bom. Porque depois, quando você for montar o bolo, e você vai molhar ele, né? Molhar a massa, você corre o risco do brigadeiro ficar mole. E aí, seu recheio desanda. O caminho de Moisés também, gente, é uma boa dica, tá? É o caminho de Moisés que o povo fala, né? Uma boa dica pra você saber também se o seu recheio tá bom. Que é quando você passa a espátula, não sei se dá pra vocês verem, passa a espátula e ele demora pra voltar. Então, no caso aqui, ele ainda não tá no ponto. Fazer recheio, pessoal, é paciência, exige paciência, tá? Na correria não dá, você tem que ter paciência, porque demora pra dar o ponto. Então, o meu já tá ficando, ó, o meu já tá começando a ficar o caminho de Moisés. Pode ver que na espátula, ele já tá caindo assim com dificuldade, já tá... Eu vou deixar ele mais um pouquinho, porque como esse recheio vai ter morango, e morango solta água, né? Então, eu tenho que deixar ele um pouquinho mais firme, pra não correr o risco de desandar o meu recheio depois.
Então, o meu aqui já tá no ponto. Eu já vou desligar ele. Vou mostrar pra vocês o ponto, ó. Tá vendo? Ele não mistura com o outro recheio embaixo. Então, esse é o ponto ideal. Já vou desligar o meu fogo. E continuo mexendo pra diminuir um pouco a temperatura da panela. Ó o meu caminho de Moisés. Sem contar aqui, ó, olha o brilho que fica esse brigadeiro, gente. Fica muito brilhoso. Agora eu vou deixar ele esfriar e volto com vocês pra montagem do bolo, tá? Prensagem e montagem do bolo. Pessoal, pro meu ninho, eu vou fazer o ninho trufado com chocolate branco. Então, aqui eu já derreti o meu chocolate, eu derreti aproximadamente 200 gramas de chocolate nobre, tá? Vou pôr o meu creme de leite. Creme de leite eu pus em média umas 2 colheres de sopa de creme de leite. Se vocês acharem que ficou muito firme a trufa de vocês, é só vocês adicionarem mais um pouco. Essa ficou a minha trufa, tá? Meu creme já tá frio, meu creme de leite ninho já tá frio. Agora eu vou pôr a minha trufa, tá? Eu deixei a minha trufa um pouquinho mais molinha pra mim poder pôr mais leite ninho, tá? Eu misturo aqui. Vocês podem ver que ele fica um creme mais mole. Só que quando você pôr o leite ninho, ele dá o ponto. Gente, o leite ninho eu ponho ao olhômetro mesmo, tá? Não... Geralmente eu uso uma lata de leite ninho para 3 latinhas de leite condensado. Eu uso uma lata de leite ninho. 200 gramas de chocolate branco nobre. Se vocês acharem que ficou mole o creme de vocês e quiserem pôr mais, fica a critério de vocês também, tá? Porque depois ele vai encorpar, esse recheio aqui ele vai encorpar. E ele fica assim com muito gosto de leite ninho mesmo, tá? E o meu ficou assim, tá? Eu não sei se dá dando pra vocês verem. Ele fica bem amarelinho, ele fica com gosto bem acentuado do leite ninho mesmo, tá? Com uma pegada da trufa branca, com chocolate branco. Fica muito bom. Esse recheio aqui é o recheio que eu mais vendo. Oi, pessoal, voltei aqui com o vídeo. O meu bolo já tá assado, já até desenformei ele, tá? Vou cortar ele em 3 camadas. Vou dividir ele em 3. Pronto, tá dividido. Dividi em 3 discos. Vou montar o meu bolo na própria assadeira dele, a própria forma que eu assei. Pra montar o bolo, eu uso esses saquinhos de mercado. Eu compro os rolinhos e uso os próprios saquinhos.
eu começo minha montagem pela parte de baixo do bolo, porque eu vou montar o bolo inteiro, como se eu tivesse... Se o bolo tivesse assado aqui já com o recheio. Então, eu vou pôr a parte... Eu começo pela parte de baixo do meu bolo. Põe certinho aqui, organizo. Acho que eu vou passar pro lado aqui, fica melhor pra vocês verem. Aqui. Organizei certinho aqui. Eu vou regar o meu bolo. Eu tenho a minha calda que eu faço, que é leite com leite condensado. Eu rego meu bolo certinho. Minha primeira camada de bolo vai ser o morango com brigadeiro. Então, eu vou pôr os morangos. Os morangos eu já piquei, eu corto eles ao meio, tá? Pra ficar bem visível. Faço a minha caminha. Eu sempre faço assim, eu ponho... Quando é recheio com fruta, eu ponho a fruta direto. Ponho a fruta direto em contato com a massa, porque como o morango, abacaxi, eles soltam água. Então, se ele soltar água, ele vai umedecer a minha massa. Ele não vai umedecer o meu recheio. Então, já fica aquela caldinha na própria massa do bolo. Eu forro toda a minha massa. Eu faço uma cama para depois vir o recheio. Gente, o meu morango eu ponho a fruta mesmo, tá? Eu não fervo ele, eu não faço geleia, nada. É a fruta mesmo. Aqui, vocês verem que ficou assim, ó. Ele ficou completamente recheado aqui, de morango. Eu fiz uma cama e agora eu vou pôr o meu brigadeiro. Agora eu espalho. Ó, não aparece meu morango. Ele cobre totalmente. Põe a segunda camada de massa. Dou uma apertada. Vou regar o meu bolo. Com aquela caldinha de leite com leite condensado. E agora eu venho com o meu recheio de leite ninho. Vou depositando. Esse daqui é o leite ninho trufado com chocolate branco, tá? Vou espalhar o recheio para que ele fique uniforme. Venho com a parte de cima do meu bolo.
certinho, pego o meu saquinho, que ficou na parte de baixo, vou puxar ele pra cima, pra ajeitar. Molho mais um pouco a parte de cima, pra não ficar seco o nosso bolo. E agora ele vai pra geladeira no mínimo 6 horas, tá? Geralmente é bom fazer de um dia pro outro, só que como ele tem fruta, eu não gosto de fazer de um dia pro outro. Eu faço ele de manhã, faço ele cedo, e aí a parte da tarde eu decoro ele pra entregar pra cliente no final do dia. Quando não é recheio com fruta, você pode fazer à noite pra desenformar ele no outro dia. Se você for fazer no mesmo dia, para entregar no mesmo dia para o cliente, sempre no mínimo 6 horas de geladeira, tá? E assim ficou. Agora ele vai pra geladeira lá, vai ficar até o final do dia aqui, porque eu só vou entregar esse bolo à noite. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês e ativar o sininho para que o YouTube avise vocês quando tiver novos vídeos aqui no canal. Obrigada!